Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu vou te trazer informações na temperatura certa em relação ao fundo de investimentos europeu envolvendo o candidato à presidência do Corinthians, Augusto Melo. E vou também te revelar que o técnico escolhido de Augusto Melo para negociar vai ser o técnico Tite. Ele vai para cima do Tite. Eu trouxe informações de técnicos que ele havia gostado, mas não trouxe informações de nenhuma negociação ou que ele iria para cima de algum técnico. Agora já estou cravando para vocês que ele vai para cima do Tite. E tem também Breno Bidon. Por que o volante, que é meio atacante também, não foi utilizado ainda pelo técnico Vanderlei Luxemburgo? Vou te explicar isso, já que o Breno Bidon é uma das grandes revelações aí da base do Corinthians. E vamos também falar sobre Fagner e Renato Augusto, a dupla vai voltar a defender o Corinthians contra o Fortaleza já na próxima quinta-feira. Eu vou te falar a preparação especial dos dois jogadores, tudo agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vou convidar você a ser parceiro nosso. O canal, uma audiência maravilhosa. Chegamos a 140 mil inscritos em 2 anos. Lives com 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, até 10 mil simultâneos. Diariamente, Café da Fiel. A maior audiência do horário, fim de tarde, início de noite, com 3 mil simultâneos. Enfim, é um engajamento maravilhoso e você pode anunciar a sua empresa, tá? Junto conosco aqui e, enfim, aproveitar essa grande audiência para divulgar a sua empresa, tá? cafedosetorista@gmail.com, tá bom? Anuncia aqui, ó. Entre em contato no e-mail e venha fazer parte, né, do nosso time de patrocinadores, a Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe na Baixada Santista, o Rei do Café, o Diário do Litoral e também a Gazeta de São Paulo, a Protec, enfim, tem muita gente, né, sempre aí junto com o canal Café do Setorista, tá bom? Então anuncie no canal Café do Setorista, ó, cafedosetorista@gmail.com, para a gente bater um papo e você anunciar a sua empresa junto com a gente, tá? Ó, deixa o likezão aqui, muito obrigado pelo carinho que vocês têm por mim, pela confiança no meu trabalho e, enfim, isso é impagável, né? O que a gente vive aqui no canal Café do Setorista. Vou trazer informações importantes, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre Tite, né, que o Augusto Melo quer o Tite. Já trouxe também o nome que a situação está interessada, né, o André Negão. Enfim, informação sempre dos dois lados de tudo. O Café do Setorista, onde você tem informação quentinha, em primeira mão, sempre, tá certo? Olha só, em relação a Breno Bidon, é um jogador que tem uma qualidade muito boa, é canhoto, ele é um segundo volante, também atua como meia, até como meia atacante, e é um atleta que a gente sempre destacou aqui no canal, junto com o Gabriel Moscardo, um atleta que a gente sempre falou que tem muita qualidade. A gente falou, ó, o Moscardo e o Bidon, esses são bons, tá? Eu fazia até críticas em relação aos outros volantes, como o Rony, Xavier, o próprio Duqueiroz, e falava que os dois bons eram esses, que eu sempre havia informado vocês que fontes haviam me passado. Deu para ver que o Gabriel Moscardo realmente comprovou aquilo que a gente trazia como informação, não era nem opinião minha, tá? Eu nem acompanhava muito o Moscardo jogar, estou confiando nas fontes que eu tenho, e valeu a pena confiar, e confio sempre. E o Breno Bidon, né, a fonte também colocou no pacote. Então, cadê o Breno Bidon? Vocês vivem me perguntando por que ele não é utilizado. O Vanderlei Luxemburgo acredita que o Corinthians não precisa do Bidon, porque o Bidon é um segundo volante, tá? E por isso que o Corinthians não precisa hoje, né, subir o Breno Bidon e subir mais um atleta da base, fazer mais testes, já que o Corinthians está bem servido na posição. Lembrando que o Corinthians tem na posição Renato Augusto, Matias Rojas, Juliano, Matheus Araújo, Juan Oliveira, também podemos colocar ali. Enfim, são alguns dos jogadores que o Corinthians tem, o próprio Biro também, para a posição, apesar que o Biro atua mais de lado, enfim. Mas esses são os jogadores que o Corinthians tem como meias e o Vanderlei acredita que o Breno Bidon agora não é necessário, tá? Subir esse jovem atleta por conta dos nomes, né, que o Corinthians já tem ali para o setor. Então fica aí sabendo você que é por isso que o Breno Bidon ainda não apareceu na equipe principal do Corinthians, tá? Já o volante Bahia,
né, que a gente falou muito no Café da Fiel ontem, eu apurei que ele é primeiro volante, tá, gente? Eu não acompanho realmente o Bahia, eu trabalho mais com as informações mesmo, só que as fontes são maravilhosas. Vocês viram aí muitos jogadores que a gente já trouxe em relação a Corinthians. E o Bahia ele é primeiro volante, então é um substituto mais para o Moscardo, enfim. Dificilmente vai jogar Bahia e Moscardo caso o jovem seja realmente aí promovido para a equipe principal, tá bom? Então eu queria colocar essa questão do Bruno Bidon, do Breno Bidon, que é importante para você saber, já que vocês sempre me perguntam do Breno Bidon, e aí vocês acabam me pautando, eu vou lá, apuro para vocês e trago a informação na temperatura certa, meu irmão. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Agora de Fagner e também de Renato Augusto, tá? Os dois jogadores que têm desfalcado o Corinthians por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. A lesão é a mesma. O Fagner desfalcou o Corinthians nos últimos 5 jogos consecutivos. E agora a expectativa é que ele volte contra o Fortaleza na próxima quinta-feira. Já o Renato Augusto, com a mesma lesão, desfalcou o Corinthians na última rodada contra o Palmeiras, tá? No derby. Mas jogou contra o Estudiantes sem estar 100%. Por isso que foi lá jogar de falso 9, enfim, a gente já sabe aquela história toda. A programação para os dois vai ser especial, né? Eles não vão acompanhar o mesmo ritmo dos demais jogadores, até para que não venha sofrer uma nova lesão quando voltarem aos gramados. Tanto que essa semana a gente já viu isso, né? A data FIFA do Corinthians, o que o Corinthians tem feito em relação à data FIFA. O Vanderlei deu 2 dias de folga, segunda e terça. Na quarta-feira, o Fagner foi a campo, mas não trabalhou com bola. Na quarta-feira, o Renato Augusto eu trouxe com exclusividade para vocês que não foi a campo, tá? E aí a gente já, né, foi uma grande frustração, né, porque ele já havia desfalcado o Corinthians contra o Palmeiras. Na quinta-feira, né, os dois estiveram no campo. O Renato aparece a primeira vez no campo, só que não trabalha com bola. E na sexta-feira, os dois trabalhando com bola, aí sim, avançando um pouquinho mais no trabalho, mas repito, um tratamento especial diferente dos demais jogadores, né, para que eles possam realmente voltarem a defender o Corinthians e já na partida contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser a prévia da semifinal da Copa Sul-Americana, que acontece no fim deste mês, né, o jogo de ida e o jogo de volta no início do mês que vem. Jogo da Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza, Fortaleza e Corinthians, mas vai ter a prévia para a gente acompanhar na próxima quinta-feira. Comenta aqui embaixo sobre Fagner e Renato Augusto, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Agora, meu amigo, eu vou falar sobre o Fundo de Investimentos Europeu, tá? É um fundo de investimento inglês, de um clube inglês. Eu tenho muita coisa que eu poderia falar aqui, algumas eu vou guardar, tá? Até para preservar e não gerar mais polêmica, porque se eu falar alguns outros clubes que estão envolvidos, que vai ser. É uma espécie de uma liga, né? Que tem um fundo de investimentos por trás, tem um banco por trás, enfim. Primeiro, para deixar claro, tá? Eu não falei em momento algum que isso está fechado, que está avançado, né? Que já estão contratando jogadores. Não falei em momento algum isso. Eu falei que existe uma conversa, houve uma conversa, tá? Esse fundo de investimentos foi oferecido ao Augusto Melo. E agora ele vai analisar, ele vai conversar com o departamento jurídico dele e vai analisar. E é a pura verdade. E eu conversei com a assessoria ontem, nós batemos um papo sobre o assunto, tá? E, infelizmente, algumas páginas acabam, né, distorcendo algumas coisas e depois apagam, né? Apagam o que colocam, né? Apagam porque sofreram pressão, né? Enfim, de assessoria. Então vamos deixar bem claro isso aqui também. Eu não estou aqui para brincadeira, as informações que eu tenho são informações realmente verdadeiras e que a gente acaba tendo a informação em primeira mão, tá? E a gente não pode ser punido por ter informação em primeira mão. Então, temos que tomar cuidado aí com as palavras, com as frases colocadas, tá? Olha só, esse fundo de investimentos, ele vai trabalhar da seguinte forma, caso o Augusto venha aceitar, tá? Nunca falei que ele aceitou, tá? Enfim, então presta bem atenção. Caso o Augusto aceite, né, esse fundo de investimentos vai emprestar dinheiro para contratar jogadores sem
cobrar juros bancários. Olha só, até porque é algo que foi é algo que já está aprovado pela FIFA, né? Então qualquer tipo de problema do clube não pagar o fundo de investimentos, ele recorre à FIFA e a FIFA resolve em 18 meses, né? Em vez de resolver em 10 anos, quando vai para a justiça. Então, o fundo de investimentos se assegura aí. Segundo, esse grupo de investimentos, ele faz uma apuração, primeiro, para saber quanto que o clube vai precisar gastar na janela de transferências. Vamos supor, vai precisar gastar 120 milhões de euros. É colocado esse dinheiro lá e o clube vai utilizando, não precisa nem do fundo para negociar. Vai lá, por exemplo, em algum clube, chega no Argentino Júnior, eu quero contratar o Redondo, por exemplo, volante do Argentino Júnior. Chega lá, negocia o valor, forma de pagamento, enfim, aí avisa o fundo vai lá e paga diretamente o Argentino Júnior, tá? Por exemplo, estou te dando um exemplo. E como que funciona isso? O que o fundo de investimentos ganha com isso? Pagando, né, emprestando dinheiro sem os juros bancários e, enfim, e deixando ali um dinheiro que se o clube quiser usar ou não. Da seguinte forma, ele vai ter prioridade na compra de jogadores. Então, isso é importante também, né, a gente passar para vocês. Ele vai ter a prioridade na compra de jogadores com uma porcentagem definida a mais. Então, por exemplo, um clube paga 10 milhões no jogador. Se o clube que está envolvido acima, que é um clube inglês, está envolvido acima, quiser contratar esse jogador, tá? Ele vai contratar pelo dobro do preço, não por 4, 5 vezes a mais. Enfim, algumas cláusulas que existem aí no contrato. Lembrando que não envolve base, não envolve outra questão, é só para jogadores que vão ser comprados, mais nada, tá bom? Então, essa é a informação, tá? E eu tenho muitos mais detalhes e, de repente, eu posso mais para frente passar esses detalhes, inclusive, né, outros clubes brasileiros que esse fundo também está sendo oferecido, tá? E pode se criar uma liga aí, enfim, e por enquanto eu não vou tocar nesse assunto, tá bom? Agora, essa é a informação. Quero que você deixe o seu like aqui, tá? Comente sobre esse fundo de investimentos, tá bom? Eu tive uma conversa ontem, né? Enfim, com, né, a assessoria do Augusto Melo para falar sobre esse fundo e explicar essa situação, tá? E o que eles e a posição oficial que eles passaram para mim é que foi algo que foi oferecido, né? Mas que não há, né, uma negociação. Foi oferecido e simples. Agora o Augusto vai decidir se vai querer, né, abrir negociações ou não, tá? Essa é a posição do Augusto Melo, tá? A verdadeira posição que falaram comigo, tá? Gente séria da assessoria dele, né? Ó, Samir, foi algo que foi passado, uma proposta, né, bem superficial que passaram para ele, é isso, tal, e ele, né, enfim, deixou de analisar. É só isso, tá? E agora vamos encerrar aqui para falar mais informação exclusiva para vocês. Enfim, ainda, né, sobre Augusto Melo, né, para a gente falar mais sobre essa questão aí de candidato a presidente. Essa semana eu trouxe que o Mano, né, é um dos nomes aí, o nome preferido da situação, né, para o Corinthians tentar contratar. É claro que o nome do Tite sempre vai estar ligado, né, em toda situação no Corinthians, mas em relação a Augusto Melo, tá? O que eu apurei, enfim, em relação a técnico, que eles vão para cima do Tite, tá bom? Então, esse é o nome, tá? Não existe nenhum outro nome, né? Eu citei essa semana que o Mano agrada, o trabalho do Mano agrada o Augusto Melo, o Vojvoda, enfim, alguns outros treinadores, mas não citei que ia haver negociação com algum deles, tá? Agora estou cravando que o nome que interessa e que se o Augusto Melo for eleito, né? Enfim, lembrando que é uma eleição, ninguém está eleito, não, tá? Eu não gosto de ficar dando muita notícia de momento político, tá? Vou até evitar, eu vou dar essas informações aqui, enfim, posso até dar uma parada com esse negócio de política, mesmo, porque um lado e o outro fica sempre assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí vem desmentir, aí vem não sei o quê. Enfim, eleição de clube, meu amigo, tenho 18 anos de carreira, eu sei como é que é.
tá? Então, pega essa daí agora. Eu duvido, né, alguém me desmentir dessa situação, tá? Tô falando aqui que eu já duvido alguém me desmentir. É porque eu tô trabalhando sempre com a verdade, e a verdade que eu tô passando para vocês, o Tite é o nome preferido e que o Augusto Melo, se ganhar, vai tentar negociar para trazer como treinador do Corinthians. Não estou dizendo que vai ser, que ele vai aceitar. Outra aí já é outra história. Ele vai tentar, vai ser o número 1 que ele vai tentar, porque entende pela história que ele tem, pelo bom trabalho, pelo bom técnico que é, excelente técnico que é, mas precisa saber se o Tite vai querer voltar a trabalhar em 2024, aquela coisa toda. Enfim, simples, chega, tá? Tá aí a informação. Perfis, publiquem à vontade. Perfis, publiquem à vontade essa informação do Tite. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Um ótimo final de semana, que Deus abençoe o nosso final de semana. À tarde tem vídeo, enfim, quem sabe até uma live, né, para vocês, para a gente bater mais papo sobre o noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá certo? Likezão aí, dá uma olhada no clube de membros, planos cafezinho, cafezão e café especial. Quai vídeos curtos a todo momento. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Um forte abraço, valeu!